E eu Pode falar, Lu. iniciaria o processo de compras também. Se eu não tenho estoque, eu iniciaria o processo de compras também. Por que que eu preciso esperar uma resolução para fazer o processo de compras? O que que é que essa resolução poderia inovar para facilitar ou não um processo de compras? Na verdade, o máximo que a resolução pode fazer é eximir ou não de atingir os objetivos e aspectos nutricionais, porque em um estado de calamidade, com pouco recurso, da União seria difícil os estados e os municípios manterem um padrão de alimentação para ser entregue in natura, que pode falar o quê? Sob prazo, forma de compra, simplificar a chamada pública, teria muito pouco a se fazer. Isso. Então, na Olha, verdade, todo mundo já tem que começar os levantamentos de demanda, alunos inscritos, onde estão essas famílias, como que eu vou fazer essa distribuição, se vai ser por dispensa, chamada pública, licitação, pregão eletrônico, como que eu vou entregar? Eu vou separar, vou entregar por dia, separar por ordem alfabética, eu vou pegar o ônibus do transporte escolar e pedir ajuda para ele me entregar para os alunos do campo, como é que eu vou fazer? Na verdade, esse trabalho de logística, de planejamento já tem que começar, que a tá. gente já Ó, conhece, a lei não mudou tudo. entendi. Qual é a forma de distribuição evitando aglomeração, visto que estão a partir do decreto de isolamento social? Eu vou dar alguns exemplos de outros municípios, né? Por isso tem que ver a realidade de cada município. Tem município que está orientando abrir um cadastro, pode ser tanto no site da prefeitura ou da assistência social ou da educação, dependendo, para poder estar fazendo o tipo de agendamentos e informando os horários, os locais de distribuição, os locais que tem CRAS, para poder sempre ter essa orientação que não pode ter aglomeração. Então, isso depende muito da realidade do município. Um deles estão trabalhando com agendamento. Eu conheço um município que foi entregue em casa, então depende do tamanho do município e as condições que a Secretaria de Educação tem para fazer esse trabalho, mas eles estão saindo de carro da Secretaria de Educação, entregando na casa da família, todo equipado, com produção de equipamento individual junto com o pessoal da saúde, fazendo esse trabalho. Então, isso depende muito da realidade. Não pode, todas as recomendações que eu tenho aqui do Ministério Público, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, de Sergipe, eles estão deixando bem claro que é para fazer, mas tem que ter cuidado com a forma de distribuição e não ter aglomeração. Isso aí eles estão deixando, assim, focando bem isso para poder resolve uma coisa e traz outro problema, né? Só é possível distribuir o que temos no estoque? Não é ruim realizar novas compras? Você acha que é ruim realizar novas compras? O que você entende, De Leomi? jeito Qual é o seu nenhum, de pensamento jeito sobre isso? nenhum. De jeito nenhum. Se você quer garantir nos próximos dias, nos seus limites, nas suas condições, alguma garantia de alimentação, de fornecimento, de atendimento a esses alunos, e você não tem estoque, você deve sim realizar a compra. Inclusive, eu estou vendo uma pergunta aqui que é a seguinte: eu posso realizar dispensa de licitação utilizando os recursos do PENAI para fazer compra de cestas básicas? Eu só tenho um reparo. Não se preocupe, não se atente a ser cestas básicas. Pode ser que com o recurso do Sim. PENAI não seja o suficiente para você comprar cesta básica para todo mundo. Mas vou fazer um exercício de acreditar que você vai somar ao recurso do PENAI um complemento do município, um complemento do Estado. Ou você conseguiu juntar, ter um recurso em conta suficiente para fazer essa aquisição. Partindo desse pressuposto, eu posso dizer, você não tem estoque, você precisa comprar, precisa atender aos alunos no período de suspensão de aulas, de acordo com a alteração da lei do PENAI, você pode sim fazer uma dispensa de licitação, tanto pelo menor valor, quanto por se caracterizar em uma situação de emergência, de acordo com o inciso 4º do artigo 24 da Lei 8.666. Pode sim fazer uma dispensa de licitação. Comprar por seria uma compra emergencial. E em relação à agricultura familiar? Gente, uma das coisas que eu observei que a FNDE respondeu contra a uma decisão, acho que foi da senadora, que ela queria que distribuísse recurso, cartão. O GDF aqui em Brasília, o governador liberou para as mães das crianças de educação infantil esse cartão, R$ 150 por mês. Recurso dele, decreto do governador aqui do Distrito Federal. E aí foi solicitado isso para o FNDE. E foi uma coisa que ele não concordou. Por quê? Porque infere com a questão da compra da agricultura familiar. A compra da agricultura familiar prevalece. Tem que prevalecer a aquisição da agricultura familiar. Isso foi um ganho. Eu trabalhava na FNDE na época, quando conseguiu aprovar, né, e veio o artigo 14 da lei da compra da agricultura familiar. Então,
reforçando aí a questão que a agricultura familiar tem que prevalecer, porque a gente tem que pensar em segurança alimentar institucional, não é isso? E aqui fala, se a merenda é para todos, de forma igualitária, os benefícios de Bolsa Família têm prioridades. Por isso que eu falei para vocês, o Ministério Público mesmo de São Paulo, o que ele falou? Não é somente para quem recebe Bolsa Família, é para todos. Mas já teve outros, Sergipe mesmo já falou que era para atender de prioridade do Bolsa Família, todos mais de prioridade, Bolsa Família, os que recebesse até 2 salários mínimos por mês. Então, assim, o município vai ter de construir os seus critérios de distribuição. Se ele não tiver condição, distribuir para todo mundo. O recurso do PENAI é para todo mundo, com quantidade, qualidade, com segurança alimentar e nutricional, né? Ele está autorizando. Mas se você não tem condição de distribuir para todo mundo, mas você tem que distribuir, você tem alimentos lá perdendo, você quer distribuir, porque você sabe que você tem regiões que precisa, como foi colocado em um do Ministério Público aqui, que ele falou, eu acho que até de Sergipe, se eu não me engano, eu vou conferir, que a única refeição do aluno, a maioria das vezes, é aquela da escola. Eu que viajei, eu conheço todos os estados do Brasil, todos. Viajei quando eu trabalhava por FNDE. E conheci a realidade do aluno chegar doente na segunda-feira porque ele ficou sábado e domingo sem comer. Então, essa é a grande preocupação. O que eu vou fazer com esse aluno? Então, assim, é para todos. Você tem condição de fornecer? Beleza. Eu não tenho condição de fazer, eu tenho que montar algum critério. Os critérios você vai ter que discutir junto com o seu conselho, com a sua procuradoria. Um dos que estão utilizando é o Bolsa Família. O que você poderia contribuir com esse assunto, meu amigo? Eu só priorizaria o Bolsa Família se houvesse um decreto municipal ou uma orientação da Procuradoria Municipal, ou, no caso, uma lei estadual ou uma orientação da Procuradoria Estadual nesse sentido. Porque hoje não há amparo para isso. Com recurso da União, Tá. com recurso que vem do FNDE para a conta do PENAI, teria que ser para todos. É claro que de forma igualitária. Igualitária é diferente de isonômica. Igualitária é tudo igual para todo mundo. Isonômica é os mais necessitados têm preferência, têm diferenciação, os menos necessitados têm menos priorização, têm menos complexidade. Se a lei fala igualitária, então é pão, pão, queijo, queijo para todo mundo. Se tivesse falado de forma isonômica, é claro que a isonomia é um princípio, a gente poderia, inclusive, usar nesse caso, mas não há nem na alteração da lei e nenhum outro normativo federal, nada que garanta para você que, com os recursos federais, você priorize o Bolsa Família. Nem mesmo a Lei 13.979, de 2020, que vai falar sobre o enfrentamento da Covid-19, ela não fala sobre alimentação escolar. Ela fala sobre casos de isolamento social, ela fala em questões da saúde, ela fala de questões de quarentena, mas não entra em relação. Teria que alterar a 13.979 para a gente fazer alguma inferência sobre isso. Hoje, eu partiria a priorização se eu tivesse uma norma de cunho local, ou municipal ou estadual. Entendi. Foi o Ministério Sergipe. Foi o Ministério Sergipe, né, que falou sobre a questão de ser a principal, né, e única refeição. Inclusive, eles falam muito da Lei 11.346, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, que é o SISAM, que fala dessa questão da alimentação, dessa segurança e a permanência da alimentação. Aqui também está falando se no período e nas férias escolares tem que garantir também? Não é previsto nas férias. Não é previsto nas férias. Se a criança está de férias, é de responsabilidade exclusiva da família, né? Mas se ela não está no período de férias, ela fica de responsabilidade do Estado. Não é isso? Agora, pode ter acontecido alguma coisa nesse caso. Pode ser que o calendário escolar tenha transferido para as férias escolares para esse momento atual. E aí a pessoa pode estar pensando, o meu caso, nós estamos em férias. Então não é considerado suspensão de aulas. Na verdade, porque esse calendário só foi alterado por conta de suspensão de aulas. Vai ter reposição, mas só para não haver essa confusão. A alteração de calendário só foi para beneficiar e reorganizar a agenda, o ano letivo para os professores, para os profissionais da educação. Os alunos estão com as aulas suspensas, essa que é a verdade.
Tem uma pergunta aqui que está bem na tela. Quem está com uma licitação e a chamada pública pronto, desde o começo do ano, pode usar essa licitação para essa distribuição? Sim, com certeza, porque a lei está falando que é com a aquisição do recurso do PENAI e você pode estar complementando com o recurso de vocês. Pode, na verdade, você tem até que utilizar, porque como entende-se que a chamada pública e a licitação, a nutricionista fez todo o cálculo nutricional, fez todo o levantamento da necessidade nutricional dos alunos. Então, essas duas, tanto essa licitação como a chamada pública, ela está preparada baseado com a resolução 26. Então, elas estão adequadas para a aquisição desses itens, né? Aqui também fala assim, se pode utilizar recurso próprio para complementação. Com certeza, né? Vários estados conseguem contribuir com essa participação. Todo mundo sabe que o recurso do FNDE é complementar. A obrigação é do estado, do município e da União, né? Então, ele é complementar e não dá para vocês só utilizar o recurso do FNDE. Em relação às novas compras... Pode falar. Posso ver uma questão? Eu estou muito preocupado com os responsáveis técnicos do PENAI, porque normalmente tem a formação exclusiva de nutricionista e tem que se preocupar agora com gestão e fiscalização de contratos extremamente específicos e complexos. Que é claro, para a gente que vê todo dia, eu vejo há 12 anos matérias de licitação e contrato. Então não me importa se é no PENAI, não se importa se é aeroporto. Se for licitação e contrato, eu me viro. Em compensação, não sei nada de nutrição. Agora, para quem trabalha com aspectos nutricionais, está nessa seara, tem essa formação, é um responsável técnico credenciado formalmente para trabalhar no PENAI e recebe essa missão de fiscalização, para mim a parte de comprar é a mais fácil. A mais difícil é aquele responsável técnico que se é designado fiscal de contrato. Esse tem que ajudar, contribuir nessa composição do melhor formato para a distribuição, porque ele vai ter que fazer a lista de todo mundo que vai receber, acompanhar junto com o Conselho de Alimentação Escolar que todo mundo recebeu e ver se não tem sobrepreço e coisas do gênero, quando faz dispensa, quando não faz. Então, Isabel, tem uma coisa que eu acho importante nos próximos dias a gente continuar alimentando a rede de informações sobre essa fase, porque, ao fim e ao cabo, quem vai atestar a nota fiscal sobre a alimentação fornecida é o fiscal de contrato, e muitas vezes fica na conta do responsável técnico do programa. Isso, as nutricionistas estão bem preocupadas com isso, que, assim, delas ter que responder por isso, ser a responsável por isso, entendeu? Assim, igual, o recurso não dá para atender todos os alunos, igual tem aqui o que fazer, né? Se não dá para atender, se tem que atender todos os alunos. Então, tem que ter essa discussão, tem que distribuir essa responsabilidade com o conselho, com o secretário de educação, com o prefeito, porque, como você falou, a maioria das vezes o fiscal do contrato é o técnico de nutrição, é o responsável técnico, né, pelo programa. E aí ele tem que estar com toda essa base legal, principalmente falando o seguinte, Isabel, como fiscalizar as escolas filantrópicas? Eu falei, ó, tudo que vocês forem entregar, se você for entregar, no caso eles iam entregar para as famílias, você tem que pegar o recibo, você tem que pegar um comprovante que você entregou. Isso é uma forma de fiscalizar e acompanhar. Com certeza o conselho não vai ter pernas para estar indo em todas as escolas junto, ou se for distribuído nos CRAS ou na Secretaria de Educação. Então vocês têm que ter sim um controle de entrega, até para poder prestar conta disso depois. Isso? Aqui, ó, estão perguntando, então com recurso próprio, e se a administração optar por não comprar os alimentos? Pode ter uma sanção? Não, não é obrigado. Não é obrigatório, né? Agora, é lógico que, principalmente no caso do Ministério Público, eles estão dando um prazo para responder. 24 horas, 10 dias, 2 dias. Então, vocês têm que ter base legal. Por que você não vai atender? Olha, eu não vou atender porque se voltar às aulas daqui a 2 meses, eu não tenho condição financeira de repor esses alimentos, eu não vou atender porque a gente não tem condição higiênica, equipamentos de proteção individual para distribuir, eu não vou atender porque eu não consigo atender todos os alunos, e os alunos, as famílias de baixa renda, Bolsa Família, já está sendo atendida pelo Bolsa Família, então não é só não vou atender, mas tem uma justificativa porque eu sei que vai ser cobrado por isso. Não é isso, né, menino? Em 2012, eu fiz um curso com o ministro do TCU, que ele dizia que na lei, quando ele vai usar, né, aplicar uma lei, ou ter que analisar uma lei que o gestor utilizou, né, aplicou, ele disse que sempre preferiu que a lei tivesse escrito deverá. Porque quando está escrito deverá, você tem que fazer. Ou se deverá não fazer, você não faz. Quando a lei, uma norma diz poderá, é o pior para o gestor. Porque quando ele fizer
ele tem que justificar por que fez. E quando ele não fizer, ele tem que justificar por que não fez. Perfeito, Então, isso mesmo. A gente sabe bem como é que é ter que isso, né? gastar caneta é um ofício, não tem para onde correr. Entendi. Ó, haveria uma possibilidade de direcionar o que temos em estoque para assistente social e, posteriormente, essa equipe programaria a entrega? Tem que deixar bem claro que esses alimentos é da Secretaria de Educação. Não isenta vocês de responsabilidade, tá? Agora, vamos trabalhar junto. Assistente social, saúde, pode passar para entrega, mas vocês vão acompanhar, vão fiscalizar, vão estar junto. Não é só jogar para assistente social. O que você acha, Leomin? Eu concordo, eu acho que trabalhar em sistema de parceria, a chamada pública ensinou muito sobre isso no Penai, sempre é importante. Para congregar fornecedores, para ajudar a fiscalizar com controle social, por uma série de caminhos é possível vislumbrar parcerias. Mas não, uma vez que foi designado o orçamento para a Secretaria de Educação, que ela ordena despesas, que existe um fiscal de conta da Secretaria de Educação, vai ter que acompanhar esse processo. A não ser que a ação do Estado, do município, seja integrada de uma forma tão coesa que seja capaz de que, na distribuição de funções, já seja delegado aquele que planeja, aquele que compra, aquele que fiscaliza de diferentes secretarias, o que não é comum no Brasil. Mas se tiver, está de parabéns. Equipe nota 10 que consegue integrar diferentes secretarias nessa situação. Então, é possível realizar a compra de insumo nesse momento para novas aquisições, visando atender a demanda. Sim, é possível, né? Desde que viu que realmente é necessário, tem condição de entrega, é possível sim. E a agricultura familiar é obrigatório a compra nessa cesta básica? Gente, não tem o nome cesta básica, só para deixar claro. A lei não fala em cesta básica. O ministro comentou kits, mas não tem essa determinação. Então, é bem mais fácil o município realmente montar uma cesta básica, mas é só para deixar claro que não é uma cesta básica, né? Cada um vai escolher a forma, como é que fala? Melhor, a forma mais fácil de estar conseguindo atender essa lei. E a agricultura familiar, ela é obrigada dentro do recurso do PENAI, né? Então, 30% no mínimo tem que ser adquirida da agricultura familiar. Então, vai utilizar o recurso do PENAI, vocês não podem esquecer da agricultura familiar. Existe 3 justificativos da lei da não compra da agricultura familiar. Não tem inspeção, não tem produção, não tem nota fiscal. Mas você tem que ter feito a chamada pública, tem que ter ido atrás dos produtos da agricultura familiar. Porque a gente não pode esquecer aqui a segurança alimentar e nutricional dos alimentos, dos alunos, né, mantendo uma qualidade. Então, tem que manter, sim, a agricultura familiar, como o Leo me falou. A lei, ela só mudou um artigo, é isso? Então, não excluiu os demais que estão na lei. Essa nova compra pode ser, se não tem item suficiente, pode ser dispensa, que é aquela que você respondeu, né? Que pode utilizar a dispensa, tá amparado aí pela 866, né? Em caso de calamidade pública. Agora, com a lei, após a regulamentação do FNDE, o que o jurídico do município precisa emitir para a distribuição desses alimentos? Neumi. E um processo de compras convencional, ele só vai fazer um parecer relativo à instrução do processo. Se tem um termo de referência, se tem um projeto básico, se for chamada pública, se tem um edital de chamada pública correto, se fez pesquisa de preço ou não. O jurídico só tem que se pronunciar sobre a instrução do processo. Porque a fundamentação para se comprar algo para se entregar agora, nesse período de suspensão de aulas, já exige, já está fundamentado, é só você citar a Lei 11.947, que teve alteração da lei do artigo 21A. Ó, minha dúvida é, em uma casa com 5 alunos matriculados, tenho que dar 5 kits? Gente, aqui a gente está falando assim, que a lei, você tem que atender os alunados. Lá eu tenho 5 alunos. Se você escolher o kit, a gente está entendendo que os 5 vão ter que receber, porque cada um tem a sua necessidade nutricional. Então, o que você tem que se preocupar é em atender o alunado, né? Então, entende-se que seria. Agora, se é kit, se é cesta, aí vai ser uma decisão da gestão e a condição financeira que vocês vão ter para estar atendendo essa demanda.